os meus votos de muita paz. Nesta tarde chuvosa, que todos comparecem a este recinto de caridade e de amor. O tema que eu trago à reflexão de vocês nesta tarde é como enfrentar a solidão. Como enfrentar a solidão. E eu gostaria de iniciar com um pensamento, uma mensagem de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que a meu juízo é de uma beleza e de uma verdade extraordinária. O que diz a psicografia de Chico Xavier, que o Espírito Emmanuel, esse espírito tão rico, de tanta riqueza espiritual, que deu livros, nos mandou do mundo espiritual, livros notáveis da doutrina espírita kardecista e de orientação para a vida. O texto diz assim sinteticamente: solidão não é a falta de gente para conversar, passear ou namorar. Isso não é solidão, é carência. Solidão não é o sentimento que experimentamos pela ausência dos entes queridos que partiram e que não podem mais voltar. Isto é saudade. Solidão não é o vazio de gente ao nosso lado. Isso é circunstância e uma escolha pessoal de cada um. Solidão é mais que isso. Solidão é quando nos perdemos de nós mesmos e procuramos em vão pela nossa alma. Isto é solidão. Solidão não é residir numa casa sozinho, ter um gato, um cachorro, ou nem isto. Solidão é quando, por não ter um propósito, não ter um sentido da vida, quando nos abate a tristeza, quando nós não nos encontramos com o nosso endereço da alma e do coração, do sentimento de cada um de nós, surge a tristeza profunda, aparecem as angústias, o vazio existencial, a ansiedade e o medo e até o pânico. Aí nós estamos em solidão. Como enfrentar a solidão? E este é o tema desta singela palestra. Como nós vamos enfrentar a solidão? Existem várias maneiras de se enfrentar uma solidão, mas a forma permanente, espiritual, que lá no Evangelho de Jesus Cristo nos foi transmitido, e esta forma é eterna: ser solidário. Ser solidário. Não podemos nos fechar em nós mesmos, ficarmos remoendo e corroendo o nosso coração e a nossa alma
com a solidão, com a tristeza, nós temos que nos abrir para o mundo, nos abrir para a vida, ver, sentir a beleza da vida que Deus nos deu e ser solidário. Como se pode ser solidário? As senhoras e os senhores já pensaram em ir, por exemplo, num asilo de idosos? As senhoras e os senhores já avaliaram e já pensaram a dor, o sofrimento de uma pessoa idosa que foi lá deixada num asilo pelo próprio filho ou pela própria filha e está lá como se fosse um objeto descartável? Então saibam vocês, saibam, meus amigos e minhas amigas, que se vocês dispuserem a caridade moral de ir lá, naquele asilo, e sentar ao lado de uma pessoa que tem um longo andar pela vida e conversar com ela, ter a paciência e ouvir as suas dores e suas mágoas e deixar uma palavra de esperança, vocês podem ter a certeza que se cada um de vocês tiver a disponibilidade, o amor, o sentimento, a doação de ir lá naquele asilo, onde estão pessoas na última etapa da jornada, quando vão partir desse plano para o plano espiritual, e deixar uma palavra de esperança, uma palavra de carinho, uma palavra de consolo, uma palavra de amor, vocês todos estarão sendo solidários. E quem é solidário não tem tempo de ser um solitário com solidão. Quantos de nós nos dispusemos a fazer isto? Quantos de nós? Aí é aquilo que nós temos que bater no peito e reconhecer. É o egoísmo humano. Nunca vos esqueçais que pela lei de ação e reação, pela lei de causa e efeito, tudo aquilo que nós deixarmos de sermos caridosos, de ter esta caridade moral, eu já não falo em caridade material, que é importante, a caridade moral de ir lá e ouvir e dar um consolo para quem precisa. Nós não temos uma vida, nós estamos aqui de passagem. A vida é uma viagem em que aparecem problemas, dramas, sofrimentos, dores, e nós temos que suavizar, compreender a caminhada do próximo. Nunca podemos esquecer de que quando estendemos a mão a um caído e nós o erguemos, a vida pode, amanhã ou depois, mostrar que o necessitado de uma mão amiga somos nós. Toda a dor, todo o sofrimento, toda a solidão,
toda a tristeza que nós tivermos, um pouco, ou muito, foram de atos por nós praticados nesta vida, nesta existência e em vidas passadas. Há uma balança, há uma conta de débito e de crédito. Nós temos que perguntar a nós mesmos se o sofrimento, se a solidão, se a tristeza que nos abate, ela é apenas uma circunstância que acontece na vida por um acaso, e nada é por acaso. É porque nós estamos naquela atitude, naquela ação do bem ou naquela ação do mal. Pensem, alguém aqui já pensou um dia comparecer num orfanato aonde tem crianças que sequer tiveram a felicidade de um dia receber o abraço, o beijo, o carinho, do amor de um pai e de uma mãe? Alguém aqui imaginou de que aquela criança que está ali ao lado de tantas outras, que nunca viu, que nunca sentiu a possibilidade de um sorriso, de um carinho, de amor, de sentimento? E quantos de nós fomos a um orfanato apenas para trocar palavras simples, doces, suaves, e inocular no coração daquela criança a esperança de que a vida dela prossegue, que ela poderá estudar, que ela poderá lutar, que ela poderá ter um lar, fortalecer aquela criança que está desassistida de tudo e de todos, vulnerada por todas as condições péssimas da vida. Se cada um de nós pudermos fazer isto, não há o que se falar em solidão. Nós não teremos tempo, nós não teremos absolutamente tempo de chorar, de clamar, de sofrer por solidão, porque o nosso coração, a nossa alma estará plena, estará cheia, estará absolutamente preenchida com aquilo, com o sentimento mais belo que foi deixado por Jesus na passagem eterna na Galileia e nos ensinamentos que Ele nos deixou, que é o sentimento do amor. A solidão, ela é, no fundo, não apenas uma situação de uma doença, de uma depressão, que se é ajudado e auxiliado por medicamentos. Ela é uma manifestação de um espírito egoísta. Se cada um de vocês puder ser solidário com alguém que necessite, com alguém que precise,
Eu vos asseguro e vos afirmo, com a palavra, com a leitura, não só dos ensinamentos do Cristo, que é o mais importante, mas com as milhares de mensagens, com os milhares de livros, de espíritos dos mundos superiores, que deixaram para nós, nas suas obras, que o único caminho de luz, de evolução da criatura, é o desapego. É o desapego da forma excessivamente materialista de viver. Todos nós aqui tivemos tempo e vamos, e é normal. Vamos a um restaurante com a família, vamos a um shopping, vamos a uma festa, um aniversário. Sim, faz parte da nossa vida social. Mas há mais. Existe mais. Existe pessoas que necessitam muito de nós. E essas pessoas estão muito próximas de nós. É um vizinho, é um amigo, é alguém que teve um filho e uma filha que se suicidou. Este horror que assola o mundo de hoje, o suicídio. E está lá aquela pessoa sofrida, desencantada, desestimulada e chorando. E nós ouvimos a notícia e, como Pôncio Pilatos, lavamos as mãos e não fazemos nada, nem uma palavra de conforto. O conforto que nós demos a alguém, um dia ele retorna para nós, porque não há vidas perfeitas, nenhum de nós tem vidas perfeitas. Todos nós temos momentos de sofrimento, de dores, de angústias, de decepções. Mas saibam que essas horas da dor, essas horas de sofrimento, é um convite de Deus para um encontro com Ele. As pessoas, quando vivem uma vida regalada, com muito conforto, tudo funciona absolutamente perfeito, elas não se lembram de agradecer ou de procurar quem necessite. Nós só pensamos em Deus, suplicamos a Ele, imploramos a Ele na hora da dor, na hora do sofrimento da esposa, do esposo, do pai, da mãe, do filho, da filha, do neto, da neta. A hora de agradecer é todas as horas, é todos os momentos. E quem agradece a vida, quem agradece a existência, não tem tempo de sentir solidão. Nós nascemos para a alegria. A vida, viver é uma alegria, é uma bênção. E eu agora aqui me recordo rapidamente de um episódio belíssimo ocorrido na vida da grande escritora americana Ruth Stout. Ela conta no livro Se Você Pudesse Ser Feliz. Essa história é belíssima e eu reparto, eu divido com todos vocês.
Ruth Stout conta no livro que ela tinha 5 anos de idade, quando na janela da sua casa, num janelão, ela assistia no jardim os irmãos mais velhos enterrando um animal de estimação. E Ruth, aos 5 anos, chorava de tristeza pela perda do amiguinho. O seu avô estava próximo e observou o pranto e as lágrimas de Ruth. E o avô se aproximou da neta, pegou-a pelas mãos e levou-a para o outro lado da sala, onde tinha uma outra janela que dava para um outro jardim. E nesse jardim tinha uma roseira em flor. E ele, era uma janela baixa, pulou a janela com a neta de 5 anos e levou até a roseira em flor. E mostrou para a menina a beleza da natureza. E aquela criança de 4 ou 5 anos, por instantes, esqueceu da tristeza a pouco da outra janela. Passado alguns minutos, o avô de Ruth a levou para dentro da casa, da sala, e lhe disse mais ou menos o seguinte: minha neta, na vida, e esta é a lição que vale para todos nós, na vida nós temos uma janela da tristeza aberta e uma janela da alegria, da felicidade aberta. Cabe a nós a escolha de onde olhar, de onde ficar. Se na janela da tristeza ou se na janela da alegria, da felicidade. E se nós um dia estivermos debruçados na janela da tristeza, nós temos que olhar e procurar a janela da felicidade, porque esse é o destino que Deus preparou para todos nós. Nós temos que mudar desta janela, mas nunca esquecer. Repito, e o avô de Ruth dizia para ela: minha neta, nunca esqueça que na janela da felicidade, atrás de você, há uma janela da tristeza. É alguém que precisa do teu apoio, é alguém que precisa do teu consolo. Assim, meus amigos e minhas amigas, é a vida. Nós que estamos aqui com saúde, nós que temos plenas condições de viver, de enfrentar a vida, temos que sempre procurar a janela da felicidade, mas nunca esquecer e olvidar que atrás de nós há uma janela da tristeza. Há pessoas que sofrem e que nós temos que estender a mão, que nós temos que dar um apoio. As pessoas assim, elas não têm tempo de serem solitárias e com solidão. Eu me emociono quando falo para pessoas com a vossa atenção. É como se eu sentisse que são sementes que germinam e eu sou apenas um mero e pálido instrumento nessas sementes que vão germinar. Na primavera, que não demora muito, vai chegar. Porque nós temos a bondade inerente ao nosso ser. As nossas más inclinações, nós temos que expulsá-las e lutar contra elas. Nós temos que ver, sentir e fazer florir esta beleza que nos aproxima do próximo. Olhar as coisas
de uma forma bela, como aquela história que, rapidamente para encerrar, eu conto a vocês. Dois senhores com gravíssimos problemas ortopédicos numa casa de saúde. Um estava junto a uma janela no quarto e o outro estava no fundo, numa parede. E aquele que estava próximo à janela, na cama, no quarto, ele dizia: ah, que lindo este sol, que belo essas flores, eu vejo crianças brincando no pátio, a natureza, o céu está belo. E o outro no fundo do quarto reclamava: como eu sou azarado, eu aqui só vejo parede, eu não vejo nada. E no outro dia, aquele que estava junto à porta faleceu. Faleceu e foram retirar o cadáver, que ele saía, enfim, foram levá-lo, o morto. E aquele que estava no fundo disse assim: por favor, coloque a minha cama ao lado da janela, que eu quero ver todas aquelas belezas. E colocaram a cama. E aí ele olhou pela janela, era uma casa de saúde com paredões, só tinha uma parede. Não tinha nada daquilo que aquele que morreu dizia. Era o que ele sonhava, era o que ele pensava, era o que ele queria. Meus amigos, a beleza está dentro de nós. A beleza está no nosso sentimento, no nosso coração, na nossa alma, e não apenas na grandiosidade do que se vê. A beleza, ela é do ser humano, ela nos foi colocada por Deus. Meus irmãos, eu me despeço de vocês nessa tarde chuvosa, repetindo e almejando que tenha dito alguma coisa que germine no coração de vocês, no sentido de sermos solidários e não solitários, no sentido de ajudarmos, porque eu também passei por aqui e estou aqui como uma alma aflita e também necessitada, como qualquer pessoa, que trouxe a palavra e os ensinamentos dos Espíritos amigos, de Jesus, o sublime companheiro, o sublime amigo de nossas vidas. E nesta hora em que eu encerro, eu peço que vocês, que vós, não deixais de esquecer por um segundo em vossas vidas que nós não estamos sós. Nós temos amigos espirituais que nos amparam. Nós temos familiares que passaram para o outro lado, que nos acompanham. Nós temos um Deus, nós temos o Filho de Deus que nos ouve. Nós temos o que precisamos e não apenas o que necessitamos para a nossa evolução. O que mais nós precisamos é entender que sem o amor, sem a solidariedade, sem ser solidário, abrindo-se ao mundo no sentido do acolhimento, no sentido da união, no sentido do auxílio, os melhores e maiores beneficiados seremos nós mesmos, porque nós nunca, jamais
iremos sofrer, porque entendemos que grande parte da nossa vida nós procuramos ajudar os sofrimentos dos outros. Este é o sentido, é o grande e maior sentido da vida, porque não é só para essa vida, é para todas as vidas em que todos nós nos reencontraremos. Muito obrigado.